Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, neste dia de domingo, dia 7, de janeiro de 2024, eu quero trazer uma gloriosa palavra para o meu e para o teu coração da parte de Deus. Uma palavra revelada que vai falar com a minha e com a tua alma. Meus queridos e amados irmãos, eu quero deixar nesta manhã aqui no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 13, que diz: eis que o Senhor estava de pé diante dele. Ele anunciou: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e à tua descendência. Meus queridos e amados irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus neste dia de hoje, aonde essa história é uma história bem conhecida da igreja, os irmãos conhecem a história de Jacó. Muitos olham para Jacó e às vezes criticam a vida de Jacó por causa do engano ali do seu irmão, mas quando nós vamos olhar na palavra de Deus, a mãe foi quem colocou sobre os ouvidos de Jacó, falou para Jacó, se vestir como seu irmão para enganar o seu pai. Mas o que eu quero trazer nesta manhã, ao meu e ao teu coração, é sobre a promessa de Deus, é sobre as bênçãos de Deus, é sobre o cumprimento da palavra do Senhor. Aonde Jacó ele dorme ali naquele deserto, e Jacó ele tem um sonho, ele tem uma visão, ele tem uma revelação de Deus. E Deus ele é Deus de revelação na minha e na tua vida. Você crê na revelação de Deus neste ano de 2024? A Bíblia diz que Deus ele se revela para Jacó. No livro de Jó vai deixar escrito que Deus se revela em sonhos para a alma, ou seja, se revela em sonhos para a pessoa. Deus ele tem se revelado muitas das vezes para comigo em sonhos, trazendo cumprimento de palavras e promessa para a minha vida. E eu creio que na tua vida não é diferente, assim como ele foi na vida de Jacó, ele será na minha e na tua vida. Interessante é que Jacó ele vê anjos subir e descer naquela escada, mas uma coisa bem interessante que me chama a atenção na palavra de Deus é que o próprio Jacó ele olha para o topo da escada, ele olha para o céu e a Bíblia diz que ele vê o próprio Deus em pé no topo daquela escada. De repente a voz de Deus branda e de Jacó: aleluia, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, eu sou o Deus de Isaque, e a terra que tu estás, eu darei a ti e a tua descendência. Ali Deus ele fala com Jacó e traz a lembrança, e dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus que chamou Abraão, o Deus que fez a promessa que a sua descendência ia ser como a areia da praia, que ninguém ia poder contar. O Deus de Isaque, o Isaque que nasceu, aleluia, da promessa de Deus, que Deus fez a Abraão. E tu, Jacó, também tu faz parte, aleluia, desta promessa, porque também eu farei com que a tua descendência seja multiplicada como a areia da praia. Jacó ele olha para o topo da escada e ele observa e ele vê Deus. E quando ele vê Deus, a Bíblia diz que ele se assusta e diz: este lugar é casa de Deus. Deus está neste lugar e eu não sabia. Deus ele se revela para Jacó. Interessante que Deus ele faz uma promessa a Jacó. Aproximadamente depois de 20 anos, Jacó ele torna para a terra, para a casa de seus pais. E Deus, no capítulo 32, a Bíblia diz que Deus abençoa Jacó. Deus abençoa Jacó espiritualmente, Deus muda a vida, o caráter de Jacó, aonde Deus fez uma promessa e Jacó agora torna para a sua terra, para herdar aquela terra que Deus lhe prometeu. No capítulo 35 também do livro de Gênesis, nós vamos ver que novamente Deus abençoa Jacó. Quando Jacó ele volta para o mesmo lugar que ele teve a visão, o lugar chamado Betel, porque ele disse: porque foi lá que Deus me socorreu no momento da minha angústia. Foi lá que Deus me fez a promessa.
foi lá que eu ouvi a voz de Deus, foi lá que eu senti a presença de Deus. O salmista no Salmo 102, ele vai dizer que do céu o Senhor contempla a terra. Aleluia. Então, dos céus o Senhor, no topo, naquela escada, ele contemplava a terra. E outra coisa especial é que ele olhava para Jacó, fez uma promessa a Jacó, e Deus cumpriu com a sua palavra. Quando Deus ele chamou o profeta Jeremias no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que quando Deus fala com Jeremias e ele faz uma chamada, uma promessa, o profeta ele diz para Deus: Senhor, eu sou apenas um menino, eu não sei falar, eu não sei me expressar, mas a Bíblia diz que Deus ele olha para Jeremias e disse: Jeremias, aleluia, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, sou eu que capacito, a palavra é minha, e eu vou colocar a minha palavra na tua boca, Jeremias, e aonde quer que eu te mandar, aonde quer que tu esteja, eu estarei contigo. E ele chega para o profeta Jeremias e disse: olha, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quando nós vamos buscar a origem, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele está dizendo: eu tenho pressa para cumprir a minha promessa na tua vida, Jeremias. Não foi diferente na vida de Jacó. Deus cumpriu com a sua promessa, Deus cumpriu com a sua palavra, porque disse o profeta Balaão, lá no livro de Números, no capítulo 22, ele disse: porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Porventura teria e não cumpriria aquilo que ele falou. Aleluia. Ele disse lá no profeta Isaías, capítulo 14, versículo 24 em diante, ele disse: aquilo que eu determinei se cumprirá, aquilo que eu falei vai se realizar, a minha mão está estendida e ninguém a pode fazer tornar atrás, ninguém pode fazer a minha mão recuar. Deus, ele é Deus de cumprimento de promessas. Aquilo que Deus falou para ti há de se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele tem pressa para cumprir com a sua palavra na tua vida. Creia nas promessas de Deus, porque este ano, no ano de 2024, vai ser ano de cumprimento de promessa na parte de Deus. Ah, se as tuas mãos estão cansadas, se os teus joelhos estão desconjuntados, creia que Deus ele vai revestir, ele vai te renovar, ele vai te dar força, ele vai te dar renovo, porque Deus também é Deus de renovo, Deus é Deus de restauração, Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de cura, ele é Deus de promessa. Ele é aquele, como disse o profeta Isaías no capítulo 41, ele é aquele que toma pela mão direita, que diz assim: não temas, aleluia, o bichinho de Jacó, porque eu sou contigo, eu te sustento, eu te levanto, eu te dou força, eu te dou graça, eu te dou renovo. Deus é Deus da promessa, ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, ele é o Deus de Jacó, está dizendo que ele é o Deus da chamada, ele é o Deus da promessa e ele é o Deus do cumprimento, porque ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Creia na palavra. Deus está nos observando dos altos céus, ele está contemplando a terra, ele está contemplando os céus. Deus ele vai te abençoar espiritualmente, Deus ele vai te renovar, Deus ele vai te encher da sua presença. Deus vai chegar na tua casa, Deus vai chegar na tua vida, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mandar o pão, Deus vai mandar a água, aleluia, para a tua alma. Deus ele vai suprir as tuas necessidades, porque ele é o Deus da promessa, ele é o Deus do chamado e ele é o Deus do cumprimento.
creia nesta palavra, que Deus vai cumprir com as promessas que Ele te falou neste ano de 2024. Creia no milagre, creia na promessa de Deus sobre a tua vida. Ainda que venha a tristeza, ainda que venha, aleluia, a angústia no meio do teu coração, mas Deus, Ele é o Deus que visita os corações, que visita a alma, que traz alegria através do seu Santo Espírito. Glória a Deus, fica firme e constante na graça que há em Cristo Jesus, porque Jesus, Ele é aquele, o Salvador amado, que nos fortalece, que roga ao Pai, como rogou lá em João capítulo 17 pelos seus discípulos, e disse: Pai, eu te peço que não vos tire do mundo, mas que o Senhor livre deste mundo maligno, que o Senhor guarde do mal, que o Senhor dê força, que o Senhor purifique, que o Senhor renove e que o Senhor dê a graça e a consolação pelo Santo Espírito. Que Deus, Ele vai cumprir com as promessas na tua vida. Deus amado, Pai Celestial, abençoa, Senhor Jesus, cada um dos teus servos, das tuas servas, cada um daqueles que vão ouvir esta palavra. Derrama uma bênção especial sobre a sua vida, derrama força, um renovo. Repreende, Deus, neste dia de hoje, toda obra demoníaca, toda obra do mal, todo demônio. Cura, Senhor, as enfermidades, faz milagre, entra com a providência. Aleluia, Tu és o Deus de Betel, Tu és o Deus da promessa, Tu és o Deus do pão, Tu és o Deus da água, do céu, da terra. Tu manda, Senhor, sobre todo o universo. Abençoe agora grandemente e gloriosamente todos aqueles que vão ver esta palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém.